pessoal, vamos dar continuidade à ocupação histórica e distribuição atual da população. Então, assim, desde o início da colonização portuguesa, a região que hoje a gente conhece como Nordeste, ela passou por muitas transformações, né? Foi no litoral dessa região que os portugueses iniciaram o processo de ocupação, atribuindo-lhes a importância econômica e política daquele lugar. Então, assim, no século XVI, o cultivo da cana-de-açúcar foi a principal atividade econômica da região, que mais tarde, né, a gente conhece como Nordeste. A partir da cana, produz-se o açúcar, o produto que na época era muito procurado na Europa, portanto, né, de grande valor de exportação. Então, se a gente observar no mapa a seguir, a gente vai ver que os engenhos de cana-de-açúcar, eles localizavam-se na faixa litorânea, onde as condições naturais, elas eram muito favoráveis. O clima tropical, quente e úmido, um solo argiloso, muito fértil, chamado massapê, possibilitou, então, o desenvolvimento dessa cultura. O problema era o transporte dessa produção. Assim, a distância entre o Brasil e a Europa é muito grande, né? E as embarcações da época eram precárias. Então, para que os gastos com essas viagens compensassem, era necessário carregar uma grande quantidade de açúcar por viagem. Então, os engenhos, eles eram grandes propriedades monocultoras e elas utilizavam-se de muitos trabalhadores. Essa era a forma de baratear o custo dessa produção. Com o intuito de diminuir ainda mais esses preços, os colonizadores portugueses adotaram o engenho, o mesmo sistema de mão de obra utilizado em outras regiões, como a Ilha da Madeira, que era a escravidão. Então, pessoal, como eu falei para vocês no início do ano, quando os europeus chegaram aqui, né, em especial os portugueses, eles viram que tinha muitos recursos para serem explorados no nosso país. E eles precisavam de mão de obra. Então, o que eles fizeram? Eles ganharam, presentearam os índios que estavam aqui, chantageando eles para trabalhar, né, para explorar a mão de obra. Só que o que acontece? No início, os índios eles se deixaram levar pelos presentes, pelas coisas diferentes que os europeus iludiram eles. Mas com o passar do tempo, eles se rebelaram e não se submeteram mais a serem explorados pelos portugueses. Só que os portugueses e os europeus eles já tinham outras formas de exploração. Eles já traficavam os negros da África para diversas outras regiões. Aí resolveram trazer os negros para cá. Essa imigração ela foi de forma forçada. Por quê? Imigração não é quando os habitantes saem de um país e vêm para o outro. Então, mas esses negros, eles não tinham o intuito de vir para o nosso país. Eles foram trazidos à força. Foram trazidos para cá para serem explorados, principalmente nos engenhos de açúcar. Então, mas além de trabalhar nos engenhos, esses escravos, eles tinham o dever de levar o açúcar até o porto e carregar nos navios para ser exportado. Então, como o volume de açúcar era grande e o transporte terrestre era precário, então foram construídos assim vários portos ao longo da costa nordestina. Porque era mais vantajoso construir esses portos na região litorânea, porque facilitava o transporte para os navios. Tá? E além disso, eles exploraram o pau-brasil, o tabaco, o algodão, que eram produtos de exportação. Na atividade passada, vocês fizeram pesquisas sobre esses produtos, né? Então, além de escoar a produção da colônia, os portos também recebiam produtos importados vindos de fora, né? Tecidos, armas, ferramentas, móveis e muitos outros. Recebiam também imigrantes que já vinham de outros lugares, porque eles estavam com aquele sonho de conhecer o novo mundo. Agora, como atividade, eu quero que vocês escrevam no caderno aí o que é um engenho de açúcar, tá bom? E depois disso, vocês vão pesquisar também quais eram as áreas de cultivo de cana-de-açúcar logo após a colonização e por que que isso acontecia.